Digo. Tá ótimo. Então, Fabíola vai falar sobre o amor. Isso, Marcelo, obrigada. Boa tarde a todas, todes e todos. Bom, eu quero começar falando que eu acho muito difícil que eu vá conseguir fazer uma apresentação à altura dos palestrantes que falaram agora, né? O meu tema é o amor no Timeu e, bom, para você considerar o amor no Timeu, talvez seja impossível, né? O amor é o tema do banquete, é o tema do Fedro, e como a Júlia teve a maestria de explicar agora, né, talvez para considerar o amor, você tenha que considerar com certeza antes a questão da psicagogia, a questão da relação entre o Erastes e o Herômenos, né, a questão do ensino a partir da pederastia grega. Mas, assim, eu quero aproveitar a fala dela, que foi sensacional e pela qual eu agradeço muito, para trazer um pouco isso que eu acredito que seja a questão do Timeu, né? Acredito que no Timeu se dá uma reversão, digamos, do projeto de pederastia grega para colocar em questão a possibilidade desse o mesmo, que era o Erastes, o homem, vir a ser uma mulher, e o Herômenos vir a ser um homem. Então, nós, estudantes da obra de Platão, sabemos que no Timeu vai ter uma dialética entre o mesmo e o outro. A minha defesa é que, no projeto de Platão, esse mesmo ele vai ser desejo do autor ser substituir esse mesmo por uma mulher, ao invés de um homem. Faz parte, então, desse projeto colocar aí uma rainha, a rainha Basileia, né, sobre a qual Platão falou na República, como possibilidade de exercer uma liderança e uma cura na cidade. Aproveitando da fala da Júlia também, eu quero trazer que talvez Platão esteja na figura do Timeu lidando com essa questão, que é a questão da vergonha e do pudor como elemento erótico. E aí, o Alcebiades Dionisíaco, eu achei que vem bem a calhar, porque talvez Dionísio seja essa figura capaz de subverter todo o pudor e trazer para a lida erótica esse elemento que, na maioria das vezes, se encontra escamoteado ou retirado do jogo erótico. Da fala do Diogo, eu gostaria de trazer que não se trata de uma ironia, né? Eu falando assim, parece que é uma ironia. Não vou conseguir estar à altura. Não é uma ironia. Eu, sinceramente, gostei muito da fala dos dois e quero trazer esse elemento da ironia no sentido de que talvez Sócrates tenha sido essa personagem que conseguiu rir, né, daquilo que aprisionava. E esse poder rir encanta, é amoroso, né? Talvez nós possamos trazer um pouco desse riso para a nossa prática diária. E então, vamos lá. Amor no Timeu. Eu quero agradecer a minha orientadora, a professora Ilei Franco, quero agradecer a professora Maura e o professor Renato por estarem presentes na minha banca. Eu vou, se conseguir sobreviver ao coronavírus, estar fazendo a minha defesa de doutorado daqui a 2 anos, e as aulas desses 3 professores foram condição sine qua non para eu conseguir chegar até onde eu cheguei agora, que eu não sei se é muito alto não, mas estamos lá, né? Enfim. Antes de eu começar a minha apresentação, eu queria trazer um verso do Chico Buarque, que na canção Mulheres de Atenas fala o seguinte: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam. Suas melenas, quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas.
Elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas, né? Então, como será esse amor que pode perpassar 1000 quarentenas? Assim, a princípio, lá no Timeu, primeiro, a minha pesquisa, ela parte do pressuposto de que há uma relação de coerência léxica na lei da própria obra de Platão, uma coerência entre o livro 10 da República e o Timeu. Eu suponho que as duas obras elas são sequenciais. Então, assim, teria uma possibilidade de leitura tanto a partir da introdução do Timeu, que a minha suposição é de que é uma retomada do projeto da República, quanto no final da República seria uma exposição do que Platão vai desenvolver no próprio Timeu. Essa não é apenas minha suposição, é também a suposição, por exemplo, do Jäger, que na Paideia expõe essa tese, né? Então, eu busco pensar, a partir do problema da expulsão da poesia, como Platão, no Timeu, vai reinserir essa poesia. A partir da questão do mito de da República, é que eu desenvolvo essa linha de defesa. Então, lá no mito de a gente tem assim a exposição já um pouco dessa questão do Eros, porque assim, mito de quem é é a personagem que vai fazer a catábasis, né? Ele vai até o mundo dos mortos e ele sabe o que aconteceu lá. Mas a palavra não parece Eros? E mais, não é apenas uma personagem que parece Eros. A grafia em grego é Eros. Eros tu Armênio, togenos Panfilo. Passo 614b do livro 10 da República. Então, assim, escrito, se a gente fala em português, é Eros da harmonia, que é do genos, que é próprio da panfilia. Panfilia também é uma palavra-chave para a gente aqui. Pan, vocês sabem que é sufixo de totalidade, e filia de amizade. Então, se fosse uma tradução assim bastante ousada, a gente poderia falar que o mito de esse armênio de panfilia, ele fala antes de um eros, de um amor capaz de harmonizar no genos da panfilia, ou seja, na origem daquilo que é absolutamente amizade. Como acontece isso? Como pode acontecer esse amor, né? Que talvez seja esse amor capaz de elevar e expandir o espírito para além do próprio corpo, se tomado o corpo como soma. No Timeu, a gente vai assistir à leitura de uma fisiologia mesmo, né? O que é fisiologia? Physis, no grego, é natureza, logia, logos. Fisiologia é uma leitura da natureza humana, no caso. E aí, essa leitura da natureza humana em consonância a como o amor se realiza. Falando assim, parece super fácil, eu acho, né? Que assim, poxa, o problema é que o Platão fala que isso só pode saber como se passa isso se você for um deus, um demiurgo, ou um amigo de um deus. Aí complica, porque se você não for amigo, digamos, de Cristo, ou de Xangô, ou de Buda, você não vai saber sobre o que ele está falando. Mas eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo são, de alguma forma, amigos dessas personagens, ou amigas dessas personagens.
né? Acho que vocês conversam com Cristo, ou conversam com Xangô, ou conversam com Buda, e de alguma forma vocês vão compreender sobre aquilo que Platão está nos convidando a pensar. Ou se não conversam, vão passar a conversar, porque eu acho genial mesmo. Outra, assim, possível dificuldade que a gente pode encontrar na leitura é o seguinte, porque além de você ter que ser ou um deus ou um amigo de um deus, você tem que fazer ginástica e saber muito de música. Aí também complicou um pouco. Eu, pelo menos, com a quarentena, estou bastante sedentária, não sei vocês, mas eu estou aqui me exercitando mais na filosofia mesmo. Então, será que tem alguém no Brasil capaz de fazer ginástica e fazer música e ser amigo de um deus? Essa pergunta a gente pode responder no seguinte sentido: sim, os povos indígenas já fazem isso há muito, muito tempo, e fazem isso como uma forma de resistência à guerra genocida que eles estão enfrentando há 500 anos. Então, assim, a pergunta talvez pudesse ser melhor respondida por uma figura como Davi Copenhague, né? Que é o xamã que escreveu, não por acaso, A Queda do Céu, e que está nesse registro de mística e de xamanismo, que eu acho que é justamente sobre isso que Platão está falando no Timeu. Enquanto a gente não consegue chamar o Davi Copenhague para falar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar registrado essa compreensão de que os indígenas, se tiverem mais fala na academia, vão poder talvez fazer uma leitura do Timeu que eu ainda não consigo, mas expondo aquilo que eu consigo, naquele registro do que eu posso fazer, eu posso falar isso, que eu acho que a gente tem muito ainda a aprender sobre a obra do Timeu, na medida em que a gente puder se abrir para essas pessoas que têm aí como estratégia de vida a ginástica e a música e um deus, no caso Tupã. Então, assim, o amor no Timeu, ele vai compreender uma relação de cura de doenças sexuais. O amor vai ser compreendido como capaz de curar a hipersexualidade. E aí eu vou citar aqui, nesse âmbito, né, a gênese dos deuses, Gênese peritutotonteon, que é a fala do Timeu no passo 40 a partir da gênese dos deuses, a gente tem o advento de um conhecimento capaz de curar as doenças que são incontinência sexual, 86D, distúrbios em geral, 87A, alma irascível, 87E, doença de ignorância, noson amation, 88B, e manter um cuidado, melete, né, através da ginástica, da música e da filosofia. Então, assim, parece uma pomada daquelas que vende no Saara. Você vai comprar aquela, né, aquela pomada que serve para tudo, né? Você cura tudo ali. Basta você saber sobre como que acontece isso, né? Essa cura no âmbito miraculoso, e que fala mais ou menos sobre isso. A fisiologia. Cito o passo 42A. Sempre que fossem implantadas nos corpos por necessidade e lhe fossem acrescentadas partes, enquanto outras seriam retiradas dos corpos, em todas elas surgiria necessariamente, em primeiro lugar, uma sensação única e congênita, gerada por impressões violentas. Em segundo lugar, o desejo amoroso, que é uma mistura de prazer e sofrimento. Depois destes, o temor, a cólera e todas as sensações que se seguem, e todas as que, por natureza, são contrárias e se diferenciam. É um jogo, né? Parece muito uma gira, como eu propus na FRJ.
Mas, enfim, continuando sobre o amor, Platão vai falar, o Timeu vai falar, a personagem do Timeu. Tendo misturado estas paixões juntamente com a sensação irracional e com o desejo amoroso, que tudo empreende, então, a tudo empreende, né? O desejo amoroso ele envolve a totalidade, constituíram a espécie mortal submetida à necessidade, Ananke. Isso é passo 69D. Então, o amor ele está no âmbito que é o da necessidade, Ananke. Como que a gente pode lidar com esse algo que é da ordem do imperioso, né? Da ordem do inescapável? Aí vem esse samba muito louco que pouquíssima gente consegue entender e eu trago assim a citação mais para vocês me ajudarem. É assim: a medula, que é dotada de alma e recebe respiração, ao criar no órgão por onde se ventila um apetite vital de ejaculação, engendra o desejo amoroso criador. É por isso que a natureza das partes íntimas dos homens é desobediente e autônoma, semelhante a um ser vivo desobediente da razão, e empreende dominá-lo por meio de apetites acutilantes. Por essas mesmas razões, aquilo a que nas mulheres se chama matriz ou útero, um ser vivo ávido de criação, quando está infrutífero durante muito tempo, além da época, torna-se irritado, um estado em que sofre terrivelmente. Em virtude de vaguear por todo lado no corpo e bloquear as vias de saída do sopro respiratório, não o deixando respirar, atira-se para as extremas dificuldades e provoca-lhe outras doenças de toda a espécie, até que o apetite e o desejo amoroso de cada um deles se reúnam para colherem o fruto, como de uma árvore, e semearem na matriz, como num campo lavrado, os seres vivos, invisíveis, por causa de sua extrema pequenez, e ainda informes, os quais depois separam e alimentam dentro de si, tornando-os grandes. Depois disso, dão-nos a luz e completam a geração de seres vivos. 91B-D. Fabíola, mais 2 minutos, ok? Tá. Só avisar. Obrigada, Marcelo. Então, assim, para concluir, eu gostaria de trazer que eu vou dar uma aula mais ampla sobre essa questão amanhã no meu canal. Quem quiser assistir está convidado. Eu ia falar um pouquinho da matemática e da cosmologia, da cosmografia, mas vocês estão convidados para assistir essa aula mais extensa amanhã, ou depois de amanhã, no fim de semana, enfim, eu vou colocar lá no meu canal, quem quiser se inscrever, canal da Cabocla, Fabíola, obrigada, de coração. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta, professora. Bom, eu vou fazer minhas as palavras da Priscila, é impossível responder, né? Na verdade, estamos aqui em busca de questões e a sua questão é genial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar responder resumidamente e vou aproveitar porque eu quero fazer a pergunta para a Priscila de novo, se aí a gente já consegue fazer esse gancho, né? Assim, o andamento das minhas considerações iriam pelo que é colocado da cosmologia no Timeu, essa questão da possibilidade da gente pensar a matemática do Timeu é o grande enigma, né? A gente está sempre estudando o que quer dizer, nem tem palavra matemática, né? Naquela época a gente tem os matemas, a gente tem a postura de estudante
né, de estudante de matemática. Então, você tem os números, e os números, eles falam, a princípio, a respeito de algo que são os deuses que podem dizer. Então, são os astros. E aí você tem essa busca que é a partir da possibilidade de você se reunir a um Deus que você vai descobrir sobre aquilo que ele está falando. Então, por isso que eu falei, bom, você tem que se elevar a Cristo, a Buda, a Tupã, talvez, né? Ou antes, se você conseguir enxergar as estrelas fixas da forma como o Timeu fez, talvez você consiga desvendar esse enigma. E a possibilidade da gente estar nessa ressonância, eu pensei no seguinte, tem o número 12, né? 12 eram os guerreiros que se uniram para ir buscar Helena em Troia. 12 são os símbolos, os signos do zodíaco. 12 são os meses. 12 são as musas que aparecem no livro 10. Né? 12 são os amigos de Sócrates no momento da morte de Sócrates no Fédon. Então, 12 são os apóstolos de Jesus Cristo. Né? Eu fiquei em volta desse número 12 para conseguir tentar pensar isso, que é chegar ao movimento de um Deus, alcançar essa ontografia, nessa cosmologia, e como isso está interligado com aquilo que falta no Timeu, que é o livro O Filósofo, né, que a gente tem ali o Timeu, tem o Critias, e o Filósofo, que era o livro terceiro, né, da tríade do que Platão teria apontado, faltou. Então, qual é essa essência, talvez, aí do Demiurgo, que está nessa relação entre o mesmo e o outro, que parece um Kama Sutra, né? Quando a gente lê assim, essas coisas que falam da ejaculação, fala ali do útero, fala né? Uma coisa bem tete a tete, assim, Kama Sutra, eu considerei lendo assim. Essas circunvoluções divinas, né? De um Deus, quando é capaz da gente alcançar esse Deus e esse prazer todo que emerge, é uma maravilha só. Então, assim, o que eu tentei ler foi nesse sentido de que parece que aos Atlântidas faltou esse conhecimento, né? Os Atlântidas, que tem na composição da palavra Atlântida, tem o Atlas. Quem era o Atlas? O Atlas era quem segurava o céu na mitologia de Hesíodo. Na Teogonia, a gente tem o Atlas, que é quem evita a queda do céu. Assim como Davi Copenhague. Né? O xamã, ele quer o quê? Ele quer evitar a queda do céu, ele está lá segurando o céu. Então, assim, de alguma forma, esse mesmo e esse outro, acredito que é uma relação erótica entre um Erastes e um Eurômenos, que se realizam do feminino com o masculino e que eles conseguem segurar o céu, como os Atlântidas não conseguiram. Então, a minha pergunta para a Priscila vai nesse sentido de pensar que, assim, a persuasão, né, o peitos demiurgos, a persuasão do demiurgo, que fala sobre o justo e o injusto, será, Priscila, que está em relação com essa possibilidade da gente falar, será que os Atlântidas foram injustos? Eles perderam essa capacidade de persuadir para evitar a queda do céu? Obrigada pela... Pode responder, Priscila.